Enquanto todo mundo acompanhava a Copa do Mundo, a Copa da Rússia, uma comissão da Câmara, no dia 11 de julho, aprovou uma mudança na lei das estatais, uma mudança péssima, perigosíssima para o país, e essa mudança, ela já faz com que se modifique a lei das estatais e regimentalmente essa modificação ela segue direto para o Senado sem votação no plenário da Câmara. Esta mudança significa nada mais, nada menos que a escolha dos dirigentes de estatais, que foi objeto de uma modificação importante pela lei das estatais, uma lei de 2016, ela passa a ser passa por um processo de retrocesso, ou seja, a lei das estatais foi uma conquista da sociedade, ou seja, a escolha dos dirigentes das estatais precisa ser protegida, precisa ser feita com independência, não pode passar pelo crivo do compadrio político. E nos termos do artigo 54, inciso 9, desse PL 6621 de 2016, um verdadeiro jabuti que foi inserido nesse dispositivo aprovado nessa comissão durante a Copa, afrouxa-se esse instrumento de proteção da sociedade e permite-se o compadrio político, permite-se a ingerência dos partidos políticos, permite-se que se façam nomeações políticas na direção das estatais. E aí o que acontece? Quebra-se a ideia da eficiência, quebra-se a ideia da impessoalidade, da moralidade na gestão das estatais, que são princípios esculpidos na Constituição, que são valores fundamentais da administração pública. Constituição que completará no dia 5 de outubro 30 anos, que são valores fundamentais da sociedade para que a administração pública seja protegida. E veja, Sérgio, é importante destacar um fato que é noticiado hoje pela Folha de São Paulo, no site da Folha de São Paulo, que há três semanas do início da propaganda eleitoral, apenas 12 partidos dos 35 informam os critérios de distribuição do fundão eleitoral de 1,7 bilhão. Ou seja, nós estamos vivendo na Lei de Acesso à Informação Pública, nós temos o princípio da publicidade, nós temos o dever de transparência. O Brasil é um dos países fundadores da OGP, que é um grande pacto mundial com os governos abertos e transparentes. E apenas 12, ou seja, 1/3 dos partidos políticos, explicita critérios para a distribuição dos recursos. E mesmo os que explicitam, escandalosa e vergonhosamente, dizem com todas as letras, vírgulas e pontos, que priorizarão a reeleição daqueles que detêm mandatos. Ou seja, vivemos numa república, mas se um incauto pretender entrar na política, pode esquecer porque não receberá verbas do fundão, e é bom lembrar que essas verbas vêm dos tributos. Ou seja, o dinheiro é canalizado para quem pretende se eternizar no poder. O dinheiro não se distribui de maneira equânime, porque a lei que aprovou o fundão, ela não explicita critérios de como esse dinheiro deve ser distribuído internamente. Quem define como o dinheiro se distribui são os coronéis, donos dos partidos. Por que eu estou frisando isso? Porque este jabuti que foi introduzido, que está se tentando introduzir, mas ainda há tempo de reagir, ele vem nessa direção, na direção
da ingerência dos partidos, na direção da ingerência de forças ocultas, para que tenhamos na gestão de empresas estatais figuras que não sejam as figuras meritocráticas, as figuras preparadas para dirigir estatais. E a Operação Lava Jato destampou um caldeirão mostrando o que isto pode gerar de consequência, essas relações promíscuas, esses contratos mal feitos, essas escolhas feitas de maneira indevida, em prejuízo ao país. O lodaçal de corrupção que nós podemos colocar o país, se esse tipo de situação em que o apadrinhamento, a lógica perversa de não priorizar o interesse público prevalece. Portanto, as pessoas precisam ter atenção que esse artigo 54, inciso 9 do PL 6621, aprovado numa comissão especial da Câmara, no dia 11 de julho, durante a Copa, no período de recesso branco da Câmara, ele vem na contramão do interesse da nação. Ele prejudica a sociedade. Ele pretende quebrar a essência da lei das estatais, que é uma construção da sociedade brasileira para proteger gestão eficiente, gestão com moralidade, gestão com impessoalidade, com meritocracia, de forma a termos administração pública correta, séria, escorreita. A sociedade precisa acompanhar isso e reagir. Há tempo ainda, porque isto está em discussão e não foi aprovado ainda. De que forma tem que reagir, doutor Roberto? Ainda o Instituto Não Aceito Corrupção e diversas outras entidades, como a Transparência Internacional, como o IBDE, o Instituto Etos, o Instituto Compliance Brasil, diversas entidades estão se organizando, estão reagindo, vão provocar a Câmara dos Deputados, vão provocar formalmente a reação no sentido de que seja revertida esta situação. Nós não admitiremos, nós vamos emitir nota pública, nós vamos chamar a sociedade a isso para não permitir que este retrocesso aconteça. Veja, Sérgio, no segundo semestre do ano passado, o Fórum Econômico Mundial examinou uma série de indicadores em relação a diversos países do mundo, a 137 países, e um dos indicadores foi a credibilidade dos políticos. E o Brasil foi um dos países examinados. O Brasil ficou em último lugar. Tá? O Latino Barômetro, na pesquisa que faz a cada 2 anos em relação a indicadores econômicos, políticos e sociais, apresentou os resultados da sua pesquisa em outubro, em Buenos Aires, e o Brasil, pela primeira vez em todas as edições da pesquisa, desponta como a primeira nação em que a angústia número 1 é a corrupção para 31% dos brasileiros. Agora, o número estarrecedor é o seguinte: 97% dos brasileiros ouvidos têm a percepção de que os políticos legislam visando o bem, o próprio interesse. E aqui eu vejo um risco concreto nesse sentido. Esta norma que está sendo produzida, ela visa interesse próprio dos políticos para manter o poder para eles próprios. Então, se o Brasil quer deixar essa posição incômoda e agônica de país em último lugar em matéria de credibilidade dos políticos, que 97% dos brasileiros veem como políticos fazendo lei para o interesse deles próprios políticos, isso precisa ser revisto. Então, nós vamos reagir, nós somos um grupo de entidades, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa também, nós somos um grupo de entidades que está extremamente preocupado, nós estamos elaborando iniciativas para reverter isso e provocar o parlamento
e fazer com que se perceba a gravidade disto. Esta mudança é um ataque ao Estado democrático de direito. E nós não vamos nos calar. Nós vamos reagir. Já há, inclusive, abaixo-assinado circulando nas redes sociais. As pessoas estão já aderindo, assinando. Isto aqui coloca o Brasil na treva, no obscurantismo. Isto aqui é atraso, isto aqui é o Brasil retrocedendo. Nós precisamos andar para frente, tá certo? Nós temos aí um problema gravíssimo de corrupção. Nós caímos 17 posições no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional. Estamos na posição 96 do universo de 180 países. Quer dizer, onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar? É necessário que essa sangria seja estancada. E esse tipo de iniciativa só agrava esse quadro. Então é necessário que se tenha consciência, que se coloque o respeito ao país, ao patrimônio público e à sociedade brasileira em primeiro lugar. Isto aqui é uma barbaridade. Infelizmente o Brasil é pródigo em produzir leis nestes momentos de afrouxamento, de vigilância social. Eu me lembro bem, em 1995, quando se fez algo semelhante, no dia 26 de dezembro, que se permitiu aos sonegadores que simplesmente paguem o tributo, a multa, a correção monetária e os juros, e se extingue a punibilidade do imposto. E assim está acontecendo desde então, e nada mais se fala a respeito, o caso está arquivado. Ou seja, isso estimula o sonegador, ele sonega enquanto ele pode, e se ele for pego, ele paga o que ele sonegou, paga a multa, paga o valor corrigido, os juros, e o caso é arquivado. Ou seja, vale a pena correr o risco. O pior que pode acontecer é ter que pagar uma multa, né? E quando foi aprovada a lei que criou essa legitimação desta manobra? 26 de dezembro de 95, naquele período morto entre Natal e Ano Novo. E agora, de novo, durante a Copa, quando todo mundo acompanhava o Brasil na Copa da Rússia, quando havia um recesso branco na Câmara dos Deputados, uma comissão aprova esse tipo de coisa. E vai direto para o Senado, ou seja, desrespeitando o devido processo democrático de debate dentro do parlamento.